Nossa aula agora vai ser sobre as funções elementares, tá? Ou seja, as funções mais simples, tá? Que vamos utilizar no cálculo. Bom, a primeira delas é a função constante, tá? Uma função constante é uma função f de reais em reais, ou seja, tem domínio reais e contra-domínio reais, tá? É dada por f de x igual a k. Então, observe o seguinte, tá? Qualquer valor do domínio que atribuímos a x, como não tem x para substituir aqui, então o resultado vai ser sempre k, a constante k. Tá? Então, para qualquer valor do domínio da função, eu vou ter uma única imagem. Isso que caracteriza a função constante. Tá? Ela possui apenas uma imagem. Ou seja, eu posso jogar qualquer valor do domínio para x e vai resultar numa única imagem. Bom, aqui alguns exemplos de função constante. Vamos atribuir qualquer valor a x e o resultado da função será sempre 3, porque não tem x para substituir aqui e variar. Ó, f de x igual a menos 2, para qualquer valor que atribuímos a x, o resultado vai ser sempre menos 2. E f de x igual a raiz de 5. Bom, então vamos fazer o gráfico da nossa função constante. Tá? Bom, para começar, vamos fazer o gráfico dessa função constante aqui, ó, f de x igual a 2. Tá? Essa função é definida em reais, ou seja, x pode assumir qualquer valor real. Bom, para esboçar o gráfico, vamos então atribuir alguns valores do domínio dessa função. Tá? Eu escolhi alguns valores inteiros. Tá? E vamos calcular a imagem de cada um desses valores. Então, vamos lá. Quando x vale menos 2, qual é o valor de y? Então, vamos lá. Então, vai ficar y igual a f de menos 2. Bom, como f de x igual a 2, não tem como substituir x aqui, porque o x não está presente aqui no segundo membro. Então, somos obrigados a admitir o valor 2 para a função. Então, quando x vale menos 2, a função vale 2. Quando x vale menos 1, então vai ficar f de menos 1 também vale 2. Tá? Quando x vale zero, então o valor da função para x igual a zero também será 2. Tá? Lembrando, não tem como substituir aqui, somos obrigados a admitir o valor 2 para a função. Então, para x igual a 1, então vai ficar f de 1 também será 2. Y para x igual a 2, f de 2 será igual a 2. Ou seja, para qualquer valor do domínio da função, a função terá uma única imagem, um único valor, 2. Então, vamos agora esboçar o gráfico dessa função. Bom, vamos precisar do sistema cartesiano ortogonal. Tá? É um sistema formado por dois eixos. Um eixo horizontal, chamado eixo das abscissas, e um eixo vertical, chamado eixo das ordenadas, é o eixo y. Tá? No cruzamento aqui, se cruza formando um ângulo de 90 graus, é a origem do sistema, é o zero. Bom, então, esses valores que atribuímos a x, vamos marcar eles no eixo x, no eixo das abscissas. Então, são eles menos 1, menos 2, 1 e 2. E o valor assumido pela função, tá? Que é o y, marcando no eixo das ordenadas. 1, 2. Bom, como são 5 valores que eu atribuí a x, então vai resultar em 5 pontos. Então, vamos lá. Aqui vamos fazer um tracejado perpendicular ao eixo x, passando por x igual a menos 2, até encontrar y igual a 2. Aí vamos traçar um tracejado aqui perpendicular ao eixo y, passando por y igual a 2. E onde os tracejados se cruzarem é o ponto. Abscissa menos 2 e ordenada 2. Quando x vale menos 1, o y também vale 2, tá? Então, aqui, ó, da mesma maneira, um tracejado perpendicular até encontrar o tracejado que passa por y igual a 2. Quando x vale 0, o y vale 0, então, sempre quando x vale 0, o ponto está sobre o eixo y. Quando x vale 1, o y vale 2. Pronto, marquei o ponto. Quando x vale 2, o y vale 2 também. Então, um tracejado aqui, ó, perpendicular ao eixo x, passando por x igual a 2. E um tracejado perpendicular ao eixo y, passando por y igual a 2. Prontinho. Bom, resultou em 5 pontos, tá? Porque eu atribuí valores
inteiros, tá? Alguns valores, tá? Porque eu atribuí alguns valores, então achei apenas 5 pontos. Mas como essa função é definida em reais, então existem infinitos números reais, ou seja, eles preenchem todo o eixo das abscissas. Então o que isso vai resultar? Vai resultar numa linha contínua, tá? Então o gráfico dessa função vai ser dessa maneira aqui, ó. Vai ser uma reta paralela ao eixo x, passando por y igual a 2. Tá? Vai ser paralela porque para qualquer valor que eu atribua a x, o resultado vai ser sempre 2. Ó. Então, reta paralela ao eixo x. Então, esse é o gráfico da função constante. É uma reta paralela ao eixo x, passando pelo ponto de ordenada 2, que é a única imagem que ela possui. Bom, como exercício, vocês vão fazer o gráfico dessa função aqui, ó, f de x igual a menos 3. É uma função constante, tá? Para qualquer valor de x, a única imagem será menos 3. Já vou adiantar que o gráfico dessa função será uma reta paralela ao eixo x, passando por y igual a menos 3. Certinho? Bom, a nossa próxima função é a função polinomial do primeiro grau. É uma função f de reais em reais, dada por essa lei aqui, ó. A e B são coeficientes, tá? Eles são números reais, e a condição aqui é que o A seja diferente de zero. Porque se o A puder ser zero, anular o primeiro termo e vai transformar na função constante. Então, o A, que é o coeficiente do x, nunca deverá ser zero. Assim, eu tenho sempre uma função polinomial do primeiro grau. Tá? Vamos para alguns... o que caracteriza uma função? Observe o seguinte, que a lei que define a função polinomial do primeiro grau é um polinômio do primeiro grau. Tá? Ax mais b é um polinômio do primeiro grau. Então, uma função cuja lei é um polinômio do primeiro grau se trata de uma função polinomial do primeiro grau. Vamos para alguns exemplos. X igual a 2x mais 1 é uma função polinomial do primeiro grau. O a aqui é 2 e o b é 1. Y igual a menos 3x é uma função polinomial do primeiro grau. O a é menos 3 e o b é 0. Ele não aparece, mas é porque é 0. E aqui f de x igual a x. O b é 0. O polinomial do primeiro grau ele é especial, ela é chamada de função identidade, já que para qualquer valor de x, o y vai ser o mesmo valor, a 2x menos 4. Como o domínio não está sendo explicitado aqui, então convenciona que o domínio é o maior subconjunto dos números reais para qual essa lei é uma função. Como ela não tem restrição nenhuma, então essa função é definida em reais. Tá? Ela é definida em reais, ou seja, x pode assumir qualquer valor real. Bom, assim como fizemos na função constante, vamos atribuir alguns valores para x, ou seja, alguns valores do domínio dessa função, e encontrar as respectivas imagens. Tá? Bom, quando x vale menos 2, qual é o valor da função para x igual a menos 2? Então, vamos ter que substituir o x na lei da função por menos 2 e fazer as operações indicadas. Então, será 2 vezes menos 2, menos 4. Então, aqui vai resultar em menos 8. Quando x vale menos 1, então vai ficar f de menos 1, então vai ficar 2 vezes menos 1 menos 4. Então aqui vai ficar menos 2 menos 4, então vai resultar em menos 6. Quando x vale menos 1, o y vale menos 6. Valor da função quando x é igual a zero. Então vai ficar 2 vezes 0 menos 4. Aqui zerou, vai sobrar só menos 4. O valor da função quando x vale 1 é o f de 1. Então vai ser 2 vezes 1 menos 4. Então vai ficar 2, 2 menos 4, subtrai a conservação do maior, então vai resultar em menos 2. Para x igual a 2, então vai ficar f de 2, vai ficar 2 vezes 2 menos 4. Então o que vai acontecer aqui? Vai ficar 2 vezes 2, 4, 4 menos 4, 0. Bom, agora vamos esboçar aqui o sistema de coordenadas cartesianas. Tá? O eixo vertical, o eixo das ordenadas, eixo y. O eixo horizontal, eixo das abscissas, ou eixo do x. Aqui é a origem do sistema, 0. Bom, o x está variando, tá? De menos 2 a 2.
menos 2, 0 já está aqui. Aqui vai ser 1, aqui vai ser 2. O y está variando de menos 8 até 0. Então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Vou ter que prolongar um pouquinho aqui. Menos 7, menos 8. Então, aqui ficou menos 8. Aqui, menos 6, menos 4 e menos 2. Vamos lá. Quando x vale menos 2, o y vale menos 8. Então, vamos lá. Uma reta perpendicular ao eixo x passando por x igual a menos 2. Aqui uma reta perpendicular ao eixo y passando por y igual a menos 8. No cruzamento é o ponto. Quando x vale menos 1, o y vale menos 6. Então, da mesma maneira, vou fazer um pontilhado aqui, perpendicular. E um perpendicular aqui passando por y igual a menos 6. Para x igual a 0, se o x igual a 0, o ponto está sobre o eixo y. Então, y igual a menos 4, então o ponto está aqui. Para x igual a 1, y igual a 2, menos 2. Então, vamos descer o pontilhado aqui. Então, vai estar bem aqui. Quando o x é 2, o y é 0. Se o y é 0, o ponto está sobre o eixo x. Então, está sobre o x igual a 2. Bom, então resultou em 5 pontos. Tá? Polinomial primeiro grau, uma reta, pela geometria analítica. Bom, então aqui, como existe infinitos números reais, tá? O domínio dessa função é reais, então x pode assumir qualquer valor real, então eles vão preencher todo o eixo das abscissas. Então isso aqui vai ser uma linha, uma reta contínua passando por esses pontos aqui. Bom, vocês vão fazer o uso de uma régua para ligar todos esses pontos, eu vou fazer o uso da minha régua aqui. Tá? Prontinho. Prontinho. Tá aqui o gráfico dessa função polinomial primeiro grau. É uma reta, tá? É uma reta com uma certa inclinação em relação ao eixo x. Tá? Prontinho. Bom, agora vamos construir o gráfico da função f de x igual a menos 3x mais 6. Bom, vamos atribuir alguns valores para x, do seu domínio, tá? O domínio dessa função é reais. E vamos achar as respectivas imagens. Para x igual a menos 1, então qual será o valor de y? Então vai ficar f de menos 1, vai ficar menos 3 vezes menos 1 mais 6. Menos 3 vezes menos 1 vai ficar mais 3, com 6, então 9. Então, quando x vale menos 1, a função que é o y vale 9. Para x igual a 0, então f de 0 vai ficar então menos 3 vezes 0 mais 6. Zerou o primeiro termo, então sobrou 6. Y igual a f de 1. Então, quando x vale 1, o y vai valer então menos 3 vezes 1 mais 6, menos 3 vezes 1 menos 3 com 6, vai ficar 3 positivo. Então, valor da função para x igual a 2, então vai ficar o f de 2, vai ficar então menos 3 vezes 2 mais 6, aqui vai ficar menos 6 com 6, vai ficar 0. Para x igual a 3, então vai ficar f de 3, vai ficar então menos 3 vezes 3 mais 6, então vai ficar menos 9 mais 6 vai ficar menos 3. Bom, agora vamos esboçar o sistema de coordenadas cartesianas. Então, aqui o eixo y e o eixo das abscissas, eixo x. Aqui é a origem do sistema. Então, o x está variando de menos 1 a 3. Então, aqui menos 1, 0. Aqui eu vou colocar o 1. Aqui o 2. E aqui o 3. E o y está variando de menos 3 até 9. Então, aqui menos 1, menos 2, menos 3. Menos 3 está aqui até 9, né? 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? 9 aqui. Bom, quando x vale menos 1, o y vale 9. Então, vamos fazer o tracejado aqui. Tá? Aproximadamente perpendicular aqui. Aqui o tracejado perpendicular passando por y igual a 9. E aqui no encontro é o ponto. Para x igual a 0, se o x é 0, o ponto está sobre o eixo das ordenadas. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o ponto está aqui. Quando x é 1, o y é 3. Então, 3 está aqui. Então, quando x é 1, o y é 3. Então, está aqui o ponto. Quando x é 2, o y é 0. Então, se a ordenada é 0, o ponto está sobre o eixo das abscissas. Está em x igual a 2. X igual a 3, y igual a menos 3. Então, o ponto vai estar no cruzamento aqui. Tá? Tá aqui no cruzamento. Bom, o gráfico da função polinomial do primeiro grau pela geometria euclidiana é uma reta, tá? Passando por esses 5 pontos aqui. Como o domínio é reais, então o x assume infinitos valores que preenchem toda a reta. Então vai ser uma reta contínua passando por esses 5 pontos. Então eu vou pegar uma ajuda aqui com a régua. Vocês usam de vocês aí. Prontinho. Tá aqui o gráfico da função polinomial do primeiro grau, menos f de x igual a menos 3x mais 6. Prontinho. Vamos considerar alguns fatos importantes do gráfico da função polinomial do primeiro grau. Bom, vamos observar primeiramente os interceptos. São os pontos onde o gráfico intercepta os eixos. Tá? Vamos observar aqui aonde ele intercepta o eixo y. Observar esse ponto aqui. Ó. Esse ponto aqui tem abscissa 0 e ordenada 6. Tá? Isso aqui é um par ordenado. O primeiro elemento aqui, o primeiro termo do par aqui é a abscissa, que é o x, e o segundo é ordenado o y. Então, esse ponto aqui tem abscissa 0 e ordenada 6. Bom, como x, a abscissa é 0, ao substituir ele na lei da função, vai resultar então no 6, porque o primeiro termo aqui vai zerar, que é o termo b. Tá? Lembrando que a forma genérica da função polinomial primeiro grau é f de x igual a x mais b. Então, quando x é 0, vai resultar em b. Então, sem olhar o gráfico da função, já sabemos aonde ele intercepta o eixo y. Vai ser no ponto de ordenada 6. Tá? Então, o primeiro fato a ser considerado aqui no gráfico da função polinomial primeiro grau. Bom, o outro fato aqui é o segundo intercepto, onde o gráfico intercepta o eixo x. Esse ponto aqui tem abscissa 2, tá? E ordenada 0. Tá? Bom, como a ordenada é 0, ao substituir 0 no lugar do x aqui, ó, o que vai acontecer? Você tem a função, tá? Y igual a x, tanto faz, vai ficar y igual a menos 3x mais 6. Ao substituir 0, a ordenada é 0, então ao substituir 0 no lugar do y, vai resultar numa equação do primeiro grau. Transpondo o termo com x para o primeiro membro, dá 3x igual a 6. Então, x passa o 3 dividindo, x igual a 2. Então, esse 2 nada mais é do que o zero da função. É o valor de x que anula a função. Tá? Então, o gráfico intercepta o eixo x no ponto de abscissa, que é o zero da função. Tá? No ponto de abscissa 2. Isso também vai acontecer aqui, ó, no nosso primeiro gráfico. Vamos ver os interceptos aqui. Ó. O intercepto aqui, ó, onde o gráfico intercepta o eixo y,
vai ser, como vimos anteriormente, no ponto de ordenada menos 4, ou seja, no termo constante da função menos 4. Onde ele intercepta o eixo das abscissas? No zero da função. Tá? Basta atribuir zero no lugar do y, resolver a equação do primeiro grau e o valor de x vai ser a abscissa onde o gráfico intercepta o eixo x. Se caminharmos da esquerda para a direita, o gráfico vai subindo, então é uma reta ascendente. Tá? Isso quer dizer que se trata de uma função crescente. Aumenta-se os valores de x e também aumenta-se os valores de y. Esse fato é determinado por esse cara aqui, ó, o coeficiente do x, o a. Tá? Então, se o a for um número positivo, como é o 2 aqui, caso do 2, o gráfico da função será uma reta ascendente. Tá? Agora vamos para o segundo gráfico. Aqui o a. O a aqui é menos 3. É um número menor que zero. Então, isso implica que o gráfico dessa função aqui será uma reta descendente. Tá? Se trata aqui de uma função decrescente. Aumenta-se os valores de x e diminui-se os valores de y. De uma função decrescente, cujo gráfico é uma reta descendente. Então, se o a for positivo, o gráfico da função será uma reta ascendente, e se o a for negativo, o gráfico da função será uma reta descendente. Então, temos dois casos. Tá? Um caso para a positivo, tá? O coeficiente do x, e um caso para a negativo. Tá? Então, vamos considerar aqui o primeiro caso aqui. Então, vamos precisar do sistema de coordenadas cartesianas, eixo y, eixo x, veja. Bom, se o a é positivo, como vimos, o gráfico da nossa função será uma reta ascendente. Vamos colocar aqui a forma geral da função polinomial do primeiro grau, que é f de x igual a x mais b. Tá? O gráfico vai interceptar o eixo y no ponto de ordenada b. Vai interceptar aqui, ó, no ponto de ordenada b. E vai interceptar o eixo x no zero da função. Tá? Para saber disso, basta atribuir zero para o y, tá? E resolver a equação do primeiro grau. Então, aqui ó, vai ficar o seguinte, ó, vai ficar ax igual a menos b, x vai ser igual a menos b sobre a. Tá? Esse é o zero da função, o valor que anula a função. Então, o gráfico vai interceptar o eixo das abscissas no ponto de abscissa menos b sobre a. Bom, o segundo caso vai ser o seguinte. Vamos aqui esboçar o sistema de coordenadas cartesianas, eixo y, eixo x, origem. Tá? Se o a é negativo, que é o coeficiente do x, então o seu gráfico vai ser uma reta descendente. Vai ser uma reta descendente. Bom, e o gráfico vai interceptar o eixo y no b, tá? Porque se o ponto está sobre o eixo y, a abscissa é nula, então vai resultar só no termo b. E vai interceptar o eixo x no zero da função, que é menos b sobre a. Bom, então para esboçar o gráfico de uma função polinomial de primeiro grau, você precisa apenas desses dois pontos, tá? Pela geometria euclidiana, dois pontos determinam a reta. Tá? Então essa maneira aqui é bem trabalhar com os interceptos, é bem mais fácil. Vocês vão esboçar o gráfico dessas funções polinomiais do primeiro grau, tá? Vou deixar o esboço desses gráficos como exercício. Bom, então vamos para a terceira função,
a função quadrática, tá? A função quadrática é uma função definida em reais, dada por essa lei aqui, ó. F de x igual a x quadrado mais bx mais c. Observe que a lei que define a função quadrática é um polinômio do segundo grau. Tá? Então, por isso que ela é chamada de função quadrática ou função polinomial do primeiro grau. O a, b, c são os coeficientes, são números reais, denominados coeficientes, e a condição aqui é que o a seja diferente de zero. Porque se o a puder assumir o valor zero, vai anular o termo do segundo grau aqui, ela passará a ser uma função polinomial do primeiro grau até uma função constante. Então, a condição é que o a nunca se anule, porque assim eu vou ter sempre uma função polinomial do segundo grau. Bom, aqui alguns exemplos, tá? Mais 2x mais 1. O a aqui é 1, o b é 2, o c é 1. F de x igual a x quadrado mais 1. O a é 1, o b é 0. Ele não aparece, mas é 0, 0x. E o c é 1. Aqui, f de x igual a x ao quadrado, tá? Uma função quadrática bem simples. Aqui o a é 1, o b e o c são nulos. O gráfico da função quadrática y igual a f de x igual a x quadrado menos 5x mais 4. Tá? Bom, não foi explicitado o domínio. Quando isso acontece, o domínio é o maior conjunto, é o maior subconjunto dos números reais para qual essa lei é uma função. Como ela não tem restrição nenhuma, então o domínio é o conjunto dos números reais. Tá? X pode assumir qualquer valor real. Bom, vamos atribuir alguns valores do domínio dessa função, tá? E vamos encontrar algumas imagens. Então, vamos lá. Para x igual a menos 1, então, qual é o valor da função? Então, f de menos 1, vamos substituir menos 1 no lugar do x. Então, fica menos 1 ao quadrado, menos 5 vezes menos 1 mais 4. Então, aqui fica 1 positivo, tá? 1 com 4, 5. 5 com 5, 10, né? Porque menos 5 vezes menos 1 dá 5 positivo, com 5, 10. Quando x vale 0, então vai ficar f de 0. Então, f de 0 será 0 ao quadrado menos 5 vezes o 0 mais 4. Zerou os dois primeiros termos, sobrou o 4. Bom, quando x vale 1, então o valor da função para x igual a 1, então vai ficar 1 ao quadrado menos 5 vezes 1 mais 4. Então, 1 ao quadrado dá 1, 1 com 4, 5, aqui vai dar menos 5, 5 menos 5, 0. Então, quando x vale 1, o y vale 0. Então, para y igual a f de 2. Quando x vale 2, quanto vale a função? Então, vai ficar 2 ao quadrado menos 5 vezes 2 mais 4. 2 ao quadrado, 4. 4 com outro 4 positivo dá 8. Aqui vai dar menos 10. 8 com menos 10, então vai resultar em menos 2. Para x igual a 3. Então, vai ficar f de 3. Então, vai ficar 3 ao quadrado menos 5 vezes 3 mais 4. 3 ao quadrado, 9. 9 com 4, 13. Aqui vai dar menos 15. 13 com menos 15, então vai resultar em menos 2. Para x igual a 4. Então, f de 4 será, então, 4 ao quadrado menos 5 vezes 4 mais 4. 4 ao quadrado, 16. 16 com 4, 20. Aqui vai ficar menos 20, então vai resultar em 0. Para x igual a 5. Então, o valor da função para x igual a 5, então vai ficar 5 ao quadrado menos 5 vezes 5 mais 4. Aqui vai dar 25. 25 com 4, 29. Aqui vai ficar menos 25. 29 menos 25. Então, vai resultar em 4. Bom, então agora vamos plotar esses pontos aqui no sistema cartesiano ortogonal. Eixo das ordenadas, eixo das abscissas e origem aqui. Bom, o x está variando de menos 1 a 5. Então, vai ficar menos 1, 0, né? 1, 2, 3, 4, 5.
E o y está variando de menos 2 até 10. Então, aqui, menos 1, menos 2, a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bom, agora vamos plotar os pontos, tá? Vou trocar a cor da caneta aqui. Bom, quando x vale menos 1, o y vale 10. Então, da mesma maneira que fizemos o braço da função do primeiro polinomial do primeiro grau, então, um tracejado perpendicular ao eixo das abscissas, passando por x igual a menos 1. E aqui uma perpendicular, tá? Passando por uma perpendicular ao eixo y, passando por y igual a 10. Aonde os tracejados se cruzarem é o ponto. Então, temos aqui o primeiro ponto, abscissa menos 1 e ordenada 10. X igual a 0, o ponto está sobre o eixo y. Então, 1, 2, 3, 4. Então, aqui. Quando x vale 1, o y vale 0. Tá? Ordenada 0, o ponto está sobre o eixo x. Então, está aqui em x igual a 1. X igual a 2. Ordenada menos 2. Então, está aqui. X igual a 3, ordenada novamente menos 2. X igual a 4. Para x igual a 4, para x igual a 4 a ordenada é 0. Se a ordenada é 0, o ponto está sobre o eixo y, ou seja, eixo x, desculpa. Para x igual a 5, a ordenada é 4. Bom, como é sabe, tá? Vocês estudaram lá no ensino médio, o gráfico de uma função quadrática é uma parábola, tá? Então, vamos aqui esboçar a parábola, tá? Uma parábola. Prontinho. Essa parábola aqui é o gráfico dessa função quadrática aqui, ó, x² menos 5x mais 4. Vamos para o próximo. Bom, vamos construir agora o gráfico dessa função quadrática aqui, ó, f de x igual a x² menos 4x mais 3. Vamos atribuir alguns valores do domínio dessa função, o domínio é reais, e vamos encontrar as respectivas imagens. Vou trocar a cor da a menos 1, então vai ficar f de menos 1, então vai ficar menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1, mais 3. Aqui vai dar um positivo, 1 com 3, 4, 4 com mais 4, porque aqui vai ficar mais 4, então vai resultar em 8. Para x igual a 0, então vai ficar f de 0, vai ficar então 0 ao quadrado menos 4 vezes 0 mais 3. Aqui zerou os dois primeiros termos e resultou em 3. Quando x vale 0, y vale 3. Para x igual a 1, então vai ficar f de 1, vai ficar então 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 mais 3. Aqui 1 ao quadrado vai ficar 1, 1 com 3, 4, 4 menos 4, 0. Para x igual a 2, então vai ficar f de 2, então vai ficar 2 ao quadrado menos 4 vezes 2 mais 3. 2 ao quadrado, 4. 4 com 3, 7. Aqui vai ficar menos 8. Então, 7 menos 8, então vai ficar menos 1. Então, para x igual a 3, então vai ficar f de 3. Então, vai ficar 3 ao quadrado menos 4 vezes 3 mais 3. Então, 9. 9 com 3, 12. Aqui vai ficar menos 12, então 0.
para x igual a 4, então vai ficar y igual a f de 4. Vai ficar, então, 4 ao quadrado menos 4 vezes 4 mais 3. Aqui vai ficar 16, 16 com 3, 19. Aqui vai ficar menos 16, então vai ficar 19 com menos 16, 3. Bom, agora vamos plotar esses pontos aqui no sistema de coordenadas cartesianas. Eixo das ordenadas, eixo das abscissas. Origem. Então, o x está variando de menos 1 a 4. Então, menos 1 aqui. 1, 2, o 3 e o 4. O y está variando de menos 1 a 8. Menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bom, vou trocar aqui a cor da caneta. Bom, quando o x vale menos 1, o y vale 8. Então, aqui, ó, vamos aqui fazer o cruzamento dos tracejados aqui. Bom, esse aqui é o ponto de abscissa menos 1 e ordenada 8. Abscissa 0 e ordenada 3. Se a abscissa é 0, o ponto está sobre o eixo das ordenadas. Então, tá aqui, ó. A abscissa 1 e ordenada 0. Se a ordenada é 0, o ponto está sobre o eixo x. Então, está aqui no ponto de abscissa 1. Se a abscissa é 2, a ordenada é menos 1. Abscissa 2, a ordenada é menos 1. Então, 2 para x e ordenada menos 1. Tá aqui o ponto. Se o x vale 3, a ordenada vale 0. Então, se a ordenada é 0, o ponto está sobre o eixo x. Então, está aqui, ó, no 3. Se o x é 4, a ordenada é 3. Bom, agora vamos traçar a parábola passando por esses pontos. Então, vamos lá, vamos esboçar o gráfico dessa função. Passando por esses pontos. Prontinho. Está aqui a parábola, que é o gráfico dessa função quadrática. Bom, agora vamos fazer algumas considerações, tá, em alguns fatos importantes do gráfico da função quadrática. Bom, os interceptos. Tá? Observe onde o gráfico intercepta o eixo y. Ele intercepta aqui, ó, no ponto de ordenada 3. Então, esse ponto aqui tem a abscissa 0 e ordenada 3. Tá? Então, se o x vale 0, então lá na lei da função vai anular os dois primeiros termos e vai resultar apenas no terceiro termo. Tá? Lembrando da forma geral da função quadrática, que é y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Então, quando o x é 0, vai resultar em apenas o termo c. Então, o gráfico intercepta o eixo y no ponto de ordenada c. No caso aqui é 3. Agora vamos ver os interceptos no eixo x. Aqui o gráfico cruza o eixo x no ponto de abscissa 1. Tá? Esse ponto aqui, ó, tem abscissa 1 e ordenada 0. E cruza também aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, nesse ponto aqui de abscissa 3 e ordenada 0. Repare que, como os pontos estão sobre o eixo das abscissas, as ordenadas são nulas. E as ordenadas são os valores de y. Tá? Então, fazendo y, que é o fx igual a 0, olha só o que vai acontecer. Vai ficar 0 igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Se trata de uma equação do segundo grau. Então, o que isso quer dizer? Vou ter o x' e o x duas linhas se o delta for positivo.
que vai ser justamente os pontos onde o gráfico as abscissas dos pontos onde o gráfico intercepta o eixo x. Então, para saber aonde o gráfico intercepta o eixo x, basta resolver a equação do segundo grau formada pela lei da função. Achar o x' e x duas linhas. Bom, e o outro fato aqui é essa pontinha aqui, ó, que vamos chamar de vértice. Vai ser o vértice da parábola. Tá? Vamos observar a função anterior, que é o 4, né? Bom, aqui é onde o gráfico intercepta o eixo y. Observe que vai ser no ponto de ordenada 4, vai ser justamente no C. Tá? Onde o gráfico intercepta o eixo x, vai ser nos zeros da função, onde o y é zero. Ou seja, basta resolver, vai ser 1 e o x duas linhas vai ser o 4. E aqui na pontinha, o vértice. Tá? Então, para construir o gráfico da função quadrática, é necessário o conhecimento de apenas esses três fatos. Tá? Os interceptos, tá? O intercepto com o eixo y, os interceptos com o eixo x e o vértice. Conhecendo esses três fatos, você esboça tranquilamente o gráfico da função quadrática. Bom, agora vamos para o roteiro de como esboçar o gráfico de uma função quadrática. Tá? Conhecendo apenas três fatos, tá? Os interceptos com o eixo y e o eixo x e o vértice. Vamos primeiramente esboçar o gráfico dessa função quadrática aqui, ó. Y igual a f de x igual a x quadrado menos 6x mais 8. Bom, de cara eu sei que a concavidade do gráfico dessa função, que é a parábola, está voltada para cima, já que o a é 1 positivo. Então, como a é igual a 1 positivo, então eu já sei que a concavidade da parábola será voltada para cima. Então, essa é a primeira informação que eu já tenho. Bom, então, primeiro item. Vamos determinar, ou seja, vamos procurar os interceptos com o eixo x. Zeros da função, ou seja, os valores de x que anulam a função. Tá? Esses vão ser as abscissas dos pontos onde o gráfico vai interceptar o eixo x. Então, para isso, basta fazer fx igual a zero, ou seja, achar os valores x que anulam a função. Bom, fazendo isso, f de x igual a zero, no lugar do f de x ser colocado ali da função, vai ficar x quadrado menos 6x mais 8 igual a zero. Então, vou ter uma equação do segundo grau, tá? Vou, então, verificar se vai ter x' e x duas linhas. Vocês podem fazer pelo Bhaskara, ou, tá bem simples aqui, pode fazer pela soma e produto. Dois números somados que dá o b de sinal trocado, que no caso é 6, e multiplicados dá 8. Então, no caso, é 2 e 4. Tá? Então, x' igual a 2, ou x duas linhas igual a 4. Observe aqui, ó. Somados 2 e 4 dá o 6, tá? Que é menos 6 com sinal trocado, e multiplicado dá 8. 2 vezes 4, 8. Mas vocês podem fazer por Bhaskara, vão encontrar o mesmo resultado. Bom, o segundo item é a intersecção com o eixo y, é o C. Tá? Basta fazer x igual a zero. Bom, fazendo x igual a zero, o que vai acontecer? Vou lá na lei da função e substituo x por zero. Vai ficar zero ao quadrado menos 6 vezes zero mais 8. Tá? Os dois primeiros termos vão se anular, vai sobrar o 8, que é justamente o termo C. A ordenada. E o último fato é o vértice. Tá? O vértice, o x do vértice é menos b sobre 2a e o y do vértice é menos delta sobre 4a. Vamos voltar aqui e calcular o delta. Vou precisar do delta. O delta aqui vai ser b ao quadrado, que no caso é menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 8. Então, o delta aqui vai ser 36. 8, 8, 16, 32. Então, vai ficar menos 32. Então, o delta aqui vai ser 4. Então, é o que eu vou usar na fórmula do vértice. O x do vértice será, tá? Então, o b
Nosso b aqui é menos 6. Então, vai ficar, menos da fórmula. Como o b é menos 6, vai ficar menos 6 sobre 2 vezes o a, que é 1. Então, vai dar positivo, vai dar 6 sobre 2. Então, o x do vértice vai ser 3. O y do vértice, vai ser menos delta. O valor deu 4, então fica menos 4. O a é 1, então 4 vezes 1. Então, vai ficar menos... Aqui vai ficar 4, menos 4 dividido por 4 vai ficar menos 1. Então, logo, o vértice terá abscissa 3 e ordenada menos 1. Bom, com essas três informações, podemos construir o gráfico. Vamos lá. Bom, então com essas três informações, vamos esboçar o gráfico da função quadrática. Então aqui, fazer os sistemas de coordenadas cartesianas. Eixo x, eixo y e origem do sistema cartesiano. Bom, o C é 8, então eu vou graduar aqui até o 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? As raízes é 2 e 4. 1, 2, 3 e 4. 3 e menos 1. Vou utilizar também o menos 1. Bom, então vamos lá. Bom, como o C é 8, tá? Ou seja, para x igual a 0, vai resultar no termo C, que é 8, é onde o gráfico intercepta o eixo y. Então, intercepta o eixo y no C, é 8. As raízes encontradas foram x' e x duas linhas, 2 e 4. Então, são as abscissas de onde o gráfico intercepta o eixo x. Então, abscissa 2 e abscissa 4. E o vértice? O vértice é abscissa 3 e ordenada menos 1. Bom, então com essas informações vamos traçar o gráfico da função quadrática, que é uma parábola. Então, vamos lá. Prontinho, tá? Tá aqui o gráfico da nossa função quadrática. Bom, agora vamos esboçar o gráfico da função y igual a f de x igual a menos x quadrado mais 2x mais 3. Bom, vamos primeiramente determinar os zeros da função, ou seja, os valores de x que anulam a função, ou seja, zero. Bom, fazendo isso, substituindo f de x pela lei da função, menos x quadrado mais 2x mais 3 igual a zero. Vai resultar numa equação do segundo grau. Bom, só para efeito de cálculo, eu vou multiplicar essa equação por menos 1, tá? Para tornar o a positivo aqui. Vai ficar x quadrado menos 2x menos 3, tá? Mas eu sempre tenho que usar a original para a construção do gráfico, tá? Uma coisa aqui que eu esqueci de mencionar é que o gráfico da função, que é a parábola, tem concavidade voltar para baixo, já que o a é igual a menos 1 negativo. Então, o a aqui é igual a menos 1, é um número negativo, então isso implica que a concavidade será voltada para baixo. Bom, aqui você pode fazer por basta, tá? Ou completar quadrados, não importa. Eu vou fazer pela soma e produto. Dois números somados que dá 2, b que são trocados, e multiplicados dá 3. Então, quais seriam esses números? 1 e 3, né? 3 e menos 1, aliás, né? 3 e menos 1. Então, x' é igual a menos 1, ou x duas linhas é igual a 3. Né?
3 menos 1 dá 2, que é o B sinal trocado, e multiplicados dá C. Menos 1 vezes 3 dá menos 3. Bom, aqui eu já vou calcular o delta, porque eu vou precisar lá na fórmula do vértice. Tá? Já vou deixar feito aqui. Então, o delta é b ao quadrado, então vai ficar menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o a. Tá? Eu estou utilizando essa fórmula aqui, então o a é 1 positivo, vezes o c, que é menos 3. Então, o a é igual a 4. Aqui vai ficar positivo 12, né? 12. Então, o delta vai ser 16. Bom, o próximo fato aqui é a interseção com o eixo y. Vai ser o C. Tá? Vai ser o C. Basta fazer x igual a zero. Fazendo x igual a zero, vamos lá, vamos substituir zero na lei da função. Então, vai ficar menos 0 ao quadrado mais 2 vezes zero mais 3. Então, vai anular os dois primeiros termos, tá? Onde tem x vai se anular, porque vai substituir por zero, vai resultar no 3. É o termo independente C. É a ordenada do ponto onde o gráfico intercepta o eixo y. Bom, então, agora vamos para o terceiro fato aqui, o vértice. Tá? Bom, então vamos calcular o x do vértice. Bom, as informações para você calcular o vértice será da equação original, tá? Porque quando eu multiplico por menos 1, eu mudo a concavidade da parábola, tá? Porque aqui o a é negativo, concavidade volta para baixo, e aqui o a é positivo, concavidade volta para cima. Então, para não confundir, o vértice tem que ser sempre calculado com as informações da equação original. Então, vamos lá. Aqui o b é 2. Então, como o b é 2, então é menos b, então fica menos 2 sobre 2 vezes o a. O a é menos 1, tá? Equação original, menos 1. Então, o que vai acontecer aqui? Então, vai ficar menos 2. Aqui vai ficar menos 2, então o a vai ser, ou o x do vértice, aliás, vai ser 1. Tá? Menos com menos vai dar mais. Agora, vamos calcular o y do vértice. Então, vai ser menos delta. Tá? O delta que encontramos foi 16, então vai ficar menos 16, sobre 4 vezes o a. O a é menos 1, da equação original. Menos 1. Então, vai ficar menos 16 sobre menos 4. Menos com menos vai dar mais, 16 por 4 vai dar 4. Então, logo, as coordenadas do vértice serão: o vértice terá abscissa 1 e ordenada 4. Prontinho, agora podemos ir para o esboço do gráfico. Abscissas x. Aqui é a origem do sistema. Bom, o C é 3, então vamos graduar o eixo y aqui até o 3. 1, 2, 3. Bom, as raízes são 3 e menos 1. Então, aqui, menos 1, 1, 2, 3. Tá? O vértice é 1 e 4. Bom, agora vamos colocar as três informações. Bom, onde o gráfico intercepta o eixo y? No C. O C é 3, então intercepta aqui no ponto de ordenada 3 aqui. Onde o gráfico intercepta o eixo x? No x', nos pontos de abscissa x' e x duas linhas. Então, no caso, é menos 1, intercepta aqui, e intercepta no 3. O vértice tem a abscissa 1 e ordenada 4. Então, abscissa 1 e ordenada 4. Bom, vamos ligar os pontos então e obter a parábola. Prontinho.
Tá aqui o gráfico da função quadrática. Bom, vamos agora observar algumas coisas. Tá? A função quadrática, tá? Cujo gráfico é essa daqui, é a função y igual a menos x ao quadrado mais 2x mais 3. Tá? Então, vamos observar o seguinte. Observa aqui o valor do a. Tá? Considerando que a função genérica, tá? É ax quadrado mais bx mais c. Então, observe o valor do a. O valor do a é menos 1. E olha só a concavidade, ou seja, o fundo da parábola, está voltada para baixo. Tá? Então, esse parâmetro aqui, ó, o sinal do a, determina a concavidade, o fundo da parábola. Então, aqui, como o a aqui é negativo, igual a menos 1, é um número negativo, então isso implica que a concavidade da parábola será para baixo, o fundo dela será para baixo. Vamos observar o gráfico anterior. O gráfico é dessa função aqui, ó, y igual a x ao quadrado menos 6x mais 8. Vamos observar o valor do a aqui, ó. O valor do a é 1, positivo. E olha só a concavidade da parábola, ou seja, o fundo da parábola está voltado para cima. Então, esse parâmetro determina a concavidade. Então, aqui, ó, como a é igual a 1, é um número maior que zero positivo, isso implica que a concavidade da parábola será para cima. Bom, então, vamos ter algumas possibilidades de gráfico da função quadrática. Tá? Bom, eu vou ter 6 possibilidades para o gráfico da função quadrática. Tá? E para A positivo, tá? Onde a concavidade da parábola será para cima, eu vou ter 3 possibilidades. Vamos ver cada uma delas. Tá? Então, eu vou esboçar aqui 3 sistemas de coordenadas cartesianas, tá? Para a gente analisar essas 3 possibilidades. Eixo x, 0, e a última possibilidade aqui, o y, eixo das abscissas. Bom, a primeira possibilidade é essa daqui, ó. Com cavidade voltada para cima, já que o a é positivo, eu vou ter essa possibilidade aqui, ó. Aqui, ó, aonde intercepta o eixo y é o c. Onde intercepta o eixo x é o x'. Aqui tem 2, né? Então é x', x duas linhas. Tá? Como o gráfico intercepta o eixo x em 2 pontos, então eu vou ter x', x duas linhas distintos. Tá? Isso vai acontecer quando o delta for positivo. A outra possibilidade, uma possibilidade aqui com a positivo. Então essa daqui, ó. Aqui intercepta aqui, ó, no C. Aqui, a parábola apenas tangencia o eixo x. Isso vai acontecer se o x' for igual a x duas linhas, ou seja, uma raiz real dupla. Tá? Isso vai acontecer com delta igual a zero. Então, se o delta é igual a zero, então vai acontecer essa possibilidade de parábola aqui. Ó. Bom, a última possibilidade com a positivo é essa daqui. Aqui é o C, onde o gráfico intercepta o eixo Y. Aqui eu vou ter o vértice. Bom, aqui vocês podem perceber que a parábola não cruza o eixo X. Então isso quer dizer que não existe x' e x duas linhas pertencentes aos reais. Isso vai acontecer quando o delta for negativo. Então eu tenho essas 3 possibilidades de parábola com concavidade voltada para cima. Vamos ver a outra possibilidade aqui. Com A negativo, concavidade voltada para baixo. Vamos lá. Então, eu vou esboçar os 3 sistemas de coordenadas cartesianas para a gente fazer as 3 possibilidades. E o último aqui.
Bom, como é negativo, então a concavidade é voltada para baixo. Então, eu vou ter essa possibilidade aqui, ó, de parábola com concavidade voltar para baixo. Bom, intercepta o eixo y no C, sempre no C. Intercepta o eixo em 2 intercepta, então intercepta o eixo x no x' e aqui no x duas linhas. Duas raízes reais distintas, então o delta aqui é positivo. A outra possibilidade com concavidade voltada para baixo é essa daqui, ó. Aqui é o C, onde o intercepta o eixo y. E aqui, ó, apenas tangencia o eixo x. Isso vai acontecer com x' igual a x duas linhas. Tá? Aqui eu vou ter delta igual a zero. E a última possibilidade, com concavidade voltada para baixo, é essa daqui, ó. Aqui intercepta o eixo y no C. Bom, o gráfico não toca no eixo x, então não existe x' e x duas linhas pertencentes aos reais. Então isso vai acontecer quando o delta for negativo. Tá? Então essas são as 6 possibilidades de parábola, né, de uma função quadrática. Bom, então a última função que vamos ver, dentre as funções elementares, vai ser a função modular. A função modular é uma função de reais em reais, ou seja, domínio reais e contra domínio reais, dada por essa lei aqui, ó, f de x igual a módulo de x. Ou seja, a lei que define a função é um módulo, tá? É um módulo de x. Bom, então, lembrando, o que é módulo? Módulo é o valor absoluto de um número real. Tá? Você pode pensar no módulo, geometricamente, como a distância de um número à origem. Tá? Vamos considerar o eixo da abscissa aqui. Aqui está a origem 0. Aqui está 1, vamos graduar aqui. 2. Aqui está menos 1. Aqui está menos 2. E aqui está menos 3. Bom, qual a distância desse ponto aqui, ó, 2, tá? Até o 0? Bom, a distância aqui é 2 unidades. Tá? Então, o módulo pode ser pensado dessa forma, como a distância de um número na reta até a origem, até o 0. Então, o módulo de 2, nesse caso aqui, ó, a distância dele até a origem é 2 unidades. O 0, módulo de 0. A distância do 0 até ele mesmo, até a origem, que é ele mesmo, é 0. Então, o módulo de 0 é 0. Vamos agora à distância do menos 3 até o 0. Como a distância não pode ser negativa, então a distância de menos 3 até a origem, 0, é 3 unidades. Então, módulo de menos 3. Bom, como a distância não pode ser negativa, então eu vou ter que multiplicar por menos 1. Então fica assim, ó. Módulo de menos 3 vai ser menos 3, vai ser 3. Que é a distância de menos 3 até o 0, 3 unidades. Então, módulo nunca vai ser um número negativo. Vai ser 0 ou um número positivo. Uma das duas coisas. Bom, então, o que vai acontecer? A função modular é definida por duas sentenças. Tá? Bom, f de x igual a módulo x será ele mesmo se o que tiver dentro do módulo, se o número que tiver dentro do módulo aqui for um número zero ou positivo. Se o número for zero ou um número positivo, vai sair ele mesmo. Então, vai ser x se x for zero ou um número positivo. X for maior ou igual a zero. Agora, se esse número que está aqui dentro do módulo for um número negativo, ele vai sair positivo. E como é que eu faço para sair positivo? Eu multiplico por menos 1, igual eu fiz aqui, ó. Módulo de menos 3 saiu menos 3 ficou 3. Então, se o número que tiver aqui dentro for negativo, então vai sair menos ele. Daí vai ficar um número positivo. Isso vai acontecer toda vez que o x for menor que zero. Bom, então está aqui a função modular. Vamos para o seu gráfico. Temos nos gráficos anteriores, vamos atribuir alguns valores para x, tá, do seu domínio. O domínio dessa função aqui, ó, f de x igual a módulo de x, tá, é reais. Tá? Essa função aqui é definida em reais. Bom, então vamos encontrar algumas imagens, tá, para esses respectivos valores atribuídos a x. Tá, f de 2, f de menos 2.
Quando x vale menos 2, então você vai ficar então módulo de menos 2. Bom, módulo de menos 2 só sai do módulo positivo, então módulo de menos 2 é 2. F de menos 1, quando x vale menos 1, então vai ficar f de menos 1, vai ficar igual a módulo de menos 1, módulo de menos 1 é 1. F de 0, quando x vale 0, quanto que vale a função? Vai ficar módulo de 0 é 0. F de 1, então quando x vale 1, então f de 1 vai ser igual a módulo de 1, vai ser igual a 1. F de 2, então vai ser igual a módulo de 2, aqui, vai ser igual a módulo de 2, vai ser igual a 2. Bom, agora vamos esboçar o sistema de coordenadas cartesianas. Origem. Bom, o x está variando de menos 2 a 2, então aqui eu vou ter o menos 1, aqui o menos 2, aqui eu vou ter 1, vou ter 2. O y está variando de 0 a 2, já que não pode dar negativo, tá? Só sai do módulo positivo. Agora vamos esboçar o gráfico. Bom, quando x vale menos 2, o y vale 2. Então aqui ó, vamos tracejar. Aqui o ponto. De abscissa menos 2 ordenada 2. Quando x vale menos 1, o y vale 1. Aqui o ponto. Quando x vale 0, o y vale 0. Então o ponto está bem na origem aqui. Ó. Quando x vale 1, o y vale 1. Quando x vale 2, o y vale 2. Tá? Bom, o gráfico da função modular vai ser dessa forma aqui. Ó. Vamos pegar a reta. Não saiu muito bem não, mas dá para a gente perceber aqui. Então, esse é o gráfico da função modular. Tá? É formada por uma reta descendente, tá? Passando aqui pela origem, e uma reta ascendente, passando pela origem. Isso é devido às duas condições da função modular. Tá? Vamos voltar aqui. Ó. F de x é igual a módulo de x. Só sai do módulo positivo. Então, se x for positivo, sai ele mesmo. Então, isso vai acontecer se x for maior ou igual a zero. Se x for positivo, zero. Se o x for negativo, sai menos ele para tornar ele positivo. Então, isso se x for menor que zero. Observe que eu tenho, isso aqui é uma função polinomial primeiro grau, com a positivo. Então, ó, se o x for maior ou igual a zero, então vai dar essa reta aqui, ó, ascendente, que é o gráfico da função fx ou ax. E se o a for negativo, o gráfico da função é a reta descendente. Isso vai acontecer para valores menores de x menor que zero. Vai ser essa reta aqui, ó. Então, o gráfico da função modular é a junção desses dois gráficos de função polinomial do primeiro grau. Tá? Então, eu tenho aqui na função modular dois gráficos de funções polinomiais do primeiro grau. Bom, eu vou deixar para vocês fazerem esses exercícios, tá? De gráfico de funções quadráticas e um gráfico de função modular. Tá?
Então, tá aí para vocês fazerem. Terminamos aqui as funções elementares.